Oi, galerinha, tudo bem com vocês? Se você caiu de paraquedas aqui no canal e não tá entendendo nada, por que que essa mulher tá mostrando esse berço e essa cômoda de bebê? Calma que eu vou explicar. A gente tá montando o quartinho da nossa caçulinha e eu fiz essa técnica de falsa pátina, né? Nesses móveis e eu gostei muito. E eu achei que ficaria muito legal pra gente fazer os vasinhos. Então, eu vou ensinar pra vocês hoje como é que eu fiz isso e como é que a gente vai adaptar essa técnica para os vasinhos, tá bom? Segura aí que eu já vou lá pra fora, pra mesinha, pra começar a ensinar vocês. Então, galera, eu já vou ensinar pra vocês duas técnicas que eu uso de pátina. Tem um monte de técnicas, tem um monte de formas de fazer. E mais, eu gosto de usar essas duas porque eu gosto do efeito e eu gosto também do que elas são muito fáceis de fazer. Tem umas que envolvem lixa, tem outras que envolvem passar cera, tem um monte de técnicas. Se vocês forem ver aí na internet, tem um monte de formas de fazer, mas eu gosto dessa porque eu acho que são as mais fáceis e rápidas, tá? Essa daqui foi a que eu usei no berço, que eu mostrei pra vocês. Tá vendo? E eu vou ensinar como fazer. E essa daqui é uma outra que parece mais uma madeira de demolição, né? Fica um pouco mais parecida com madeira de demolição, tá bom? Vou ensinar primeiro essa, que ela é bem fácil. E depois a gente vai na outra, tá? A gente vai precisar as caixinhas de isopor. Essas caixinhas de isopor eu consigo na farmácia. São caixinhas que vêm com, se não me engano, insulina. E aí, às vezes, eles acabam descartando, então eu pego lá, tá bom? Algumas pessoas, alguns estabelecimentos dão, outros são chatinhos, não dão, mas não custa perguntar, né? Bom, para fazer essa técnica, a gente vai precisar de uma plaquinha de madeira, qualquer pedacinho, troncozinho assim. Esse aqui, ele é um pouquinho maior que a lateral, e a gente faz assim. A escolha da tinta são cores que lembrem cores envelhecidas, vintage, cores nesse sentido, tá? Um tom mais pastel, um tom mais envelhecido, mas é opcional a cor, tá? Cada um escolhe a que mais lhe agrade. Opa! Daí eu faço assim, pingos de cola, né? De tinta. Não pode ser muito, tá, gente? Aqui eu acabei colocando muito, então eu vou dividir. Aqui. Um pouquinho do marfim, pra dar um toque. Oh, meu Deus! Não pode ser muito, porque senão ele fica muito borrado, tá? E aí, a gente vai fazer isso daqui, ó. É simples assim, ó. Coloco bem rente, aperto e puxo. Tá vendo que ela já fez um efeito bem legal? Aperto e puxo. Olha. Tá vendo? Venho aqui, tiro um pouco do excesso e trago pra cá onde faltou. Aí o sentido também a gente que escolhe. No caso, eu quis o sentido na horizontal, mas no outro eu fiz na vertical. Ó, tá vendo? E aí você vem aqui puxando, tirando o excesso. Tá vendo, gente? E ele vai ficar mais ou menos assim, como se fosse raspado.
Essa técnica, ela parece mais com uma madeira de demolição, né? Tá vendo? Eu achei que o meu tom aqui ainda ficou um pouco escuro. Ficou um pouco escuro. Acho que mais claro um pouco ficaria melhor. Mas aí você escolhe aí a tinta que você achar mais legal, tá bom? Faz aqui também, né? Ah, gente, eu esqueci de falar. A caixinha, ela já tá preparada com a massa acrílica que a gente sempre faz quando vai fazer esse trabalho, tá? Não sei se você não viu o vídeo anterior, dá uma olhadinha no canal. Eu tenho vários vídeos explicando como que faz. Você passa a massa acrílica, deixa secar, lixa para dar uma alisada nas imperfeições. E aí ela fica com a superfície assim, lisa, tá bom? Depois que secar, passa um verniz, de preferência sem brilho, verniz fosco, para ficar com a aparência de madeira mesmo. E tá pronta uma caixinha com a aparência de madeira de demolição, ok? Agora a gente vai para outra técnica, que é aquela que eu mostrei para vocês no berço. Primeira coisa que a gente vai fazer, escolher as cores. Você pode fazer ela só branca ou pode colocar uma cor. Como eu gosto de coisa mais colorida, então eu vou colocar uma cor. A gente vai começar assim. Pincelzinho molhado, bem molhado. Tinta bem diluída na água, né? Se for uma tinta solúvel em água que você estiver usando, eu tô usando a PVA. Ó, bem diluída. E aí, eu vou fazer só isso aqui. Ó, tá vendo? Pode dar uma... Só pra fazer esse efeito bem pastel, tá vendo? Vou fazer aqui no rosa. E vou fazer desse lado com esse verde clarinho. Pega a sujeirinha, só uma sujeirinha, dá uma diluída e vem aqui. Usa o pincel no sentido como se fosse a madeira, tá, gente? Aquela sujeira, sujadinha. Aqui já tem. Isso. Espera secar um pouquinho. E a gente vai fazer as marcações da emenda. Daí você vai escolher uma cor. No caso, eu escolhi esse marrom bem escuro. A gente vai precisar de um pedaço de folha. E a gente vai colocar mais ou menos na marcação que a gente fez do pincel. Tenta alinhar o máximo que você conseguir pra deixar retinho. E a gente vem aqui, ó. Com o pincel sujo, tá, gente? Sujinho, só uma sujeirinha do pincel. E a gente faz isso aqui, ó, pra fazer a sombra da emenda. Depois a gente vai pegar, não tem o pincel de delineado, usa um palito de dente, um palito de churrasco. Você vai fazer isso daqui, ó.
pega aqui e vem rente à folha, só para marcar como se fosse a profundidade da emenda, tá vendo? Vou fazer um sem para vocês verem como seria o efeito sem. Ó, vou fazer desse lado de cá. Pincelzinho sujo. Venho aqui, faço isso. Assim. Assim seria sem a emenda. Aí depois com a emenda ele ficaria mais marcadinho, ó. Vendo? Esse mesmo efeito eu trago aqui pra cá. Já dá a impressão que é de fato a junção da madeira, tá vendo? Tá vendo? E aqui também nas laterais. Daí vou fazer aqui rapidinho. Gente, pincel. Os meus pincéis são todos velhinhos, espanados. Porque eu quero mostrar pra vocês que não precisa ter as melhores coisas pra fazer. Não precisa ter os melhores, né, instrumentos, nada. Qualquer um consegue fazer com o que tiver à mão. Por isso que eu trago pra vocês sempre fazer alguma coisa com o palitinho de churrasco, com o palitinho de dente, com o que você tiver aí, tá? A ideia é a gente reciclar, aproveitar o que a gente tem, não é ficar gastando com muita coisa, consumindo muito não. Se acontecer isso daqui, ó, de escorrer, você vem com um pano úmido que você consegue limpar, tá bom? Aí, agora, de novo, pincelzinho sofrido. Pego o pincelzinho sofrido e vou sujar de novo. Ó, pincelzinho sofrido. Cerdas duras mesmo. E a gente vai fazer isso daqui, ó. Vai marcar as quinas. Pincel seco, a peça seca, para ele dar esse efeito de arranhado mesmo. Porque se ela tiver macia, a tinta vai, se tiver molhada, a tinta vai dissolver. Então eu preciso disso aqui, ó. E eu venho marcando as quinas. Sempre as quinas. Se você for fazendo uma peça que tem relevo, que tem curvas, coisas assim, marca as quinas. Só as quinas. Pra ter esse efeito aqui. Tem algumas técnicas que se faz o arranhado em toda a peça. Nessa daqui, a gente vai fazer só nas quinas, só onde tem pontas. Só com a sujeirinha do pincel, gente, ó. Tá vendo?
E aí eu já consegui o efeito que eu queria. Vale dar uma sujadinha no branco, pra não ficar tão branco. Tá vendo? E aí ficou uma peça com efeito de madeira. Se você quiser deixar um pouco mais romântico, você pode usar o guardanapo para fazer uma decupagem. Aqui, por exemplo, posso colocar um cactozinho. Né? Ó. Tá vendo como fica fofo? Posso colocar um cacto. Eu posso fazer um decalque. O decalque, sempre lembrando que o pincel também ele precisa estar bem sequinho. Ele precisa estar bem seco, porque senão não forma direito. Ó. Vou fazer aqui pra vocês verem, ó. Só uma sujeirinha. Não, outra melhor. O pincel ele tem que ser assim, gente, ó. Durinho, tá? Tem um específico pra decalque, que ele é arredondadinho, mas esse aqui também tem dado certo aqui comigo. Ele é um pouco mais curto. Ó, tá vendo que ele é um pouco mais curto? E é durinho. Então, você vem aqui, ó, praticamente é só sujar também. E aí, você faz o decalque. A tinta não pode escorrer, então tem que ser bem sequinho. Tá vendo como fica? Ou se for fazer a decupagem, vem com o verniz. Verniz ou a termolina leitosa, que você tiver aí. É importante que seja algo que não vai dissolver depois na água, porque a gente vai usar, a gente vai manter esse vasinho no tempo, né? Para ser o ambiente ideal para as nossas suculentas. Certo? Secou, passa uma demão de verniz fosco e a gente tem uma caixinha com um efeito de madeira envelhecida bem fofo. E aí é só escolher a plantinha que você quer usar, montar seu arranjo. Se você for usar para plantinha, não esquecer de fazer os furinhos de drenagem. Olha que lindo. E aí você monta do jeito que você achar que fica mais legal. Certo, pessoal? Então essa foi a dica de hoje. Desculpa aí a pressa, a rapidez, mas tá tudo bem corrido aqui, então eu tive que fazer esse vídeo mais apressadamente. Se faltar alguma coisa, vocês podem me perguntar, que eu respondo tudo aí pra vocês nos comentários. Grande abraço e a gente se vê na próxima.